Turma, vamos para mais uma aula. Hoje nós iremos falar de helmintologia. Geralmente, helmintologia as pessoas conhecem como verme, né? Mas os vermes, eles são chamados, pela linguagem da biologia, como helmintos, né? Então, iremos entender um pouco do que seja a parasitologia, né? Que é um processo onde um ser invade o outro e vive através do que ele oferece, né? Então, o estudo da parasitologia, ela vem falar exatamente, chamar a atenção do homem sobre as doenças parasitárias, os sinais e sintomas para determinar um diagnóstico, né? Na maioria dos casos, você tem um organismo que hospeda e onde você tem o outro que parasita. Como eu falei anteriormente, um vai albergar o outro e vai fornecer formas de vida, condições de vida, forma de ambiente para que dê a sobrevivência de quem o está parasitando, ok? Então, você tem aí vários helmintos, né? Que são caracterizados no ramo da medicina, da biomedicina. Você tem o Schistosoma mansoni, a Taenia solio, a Taenia saginata, a Ascaris lumbricoide, a Trichus, várias formas de ancilóstomo, né? Tem o néctar americano e tem o estrongiloide, né? Tive que encostar um pouquinho porque tá miudinha a letra. Então, todos esses helmintos que a gente conhece como verme, a partir de agora nós vamos entrar no universo deles, ok? Vamos entrar, conhecê-los, saber quem eles são, né? O que eles provocam e como a gente vai evitar e quais os principais sinais e sintomas, porque às vezes o indivíduo está com um processo parasitário intestinal, né? E aí, às vezes, a pessoa confunde até com outra situação, ok? Então, a primeira que nós iremos estudar é a Ascaris lumbricoide. Essa Ascaris lumbricoide. A Ascaris lumbricoide, ela habita o intestino delgado, né? Popularmente conhecida como lombriga, né? Ela causa a doença chamada ascaridíase. A cor da Ascaris lumbricoide, ela é amarelo-rosada, certo? Ela possui duas extremidades, onde nessas extremidades, em uma parte, ela tem 3 lábios, ó, comilona, tá vendo? Então, a Ascaris lumbricoide, ela é facilmente transmitida pelo alimento, pela mão contaminada, principalmente ó, no leito ungueal, e na água contaminada com seus ovos. Uma Ascaris lumbricoide pode depositar no meio ambiente 200 mil ovos. E no intestino, ela chega a abrigar de 500 a 600 vermes. Os ovos dela são arredondados, são ovalados. Eles são marronzinhos. Por isso que é fácil de detectar onde? No parasitológico de fezes. E aí, no momento em que ele é visto no microscópio, é detectado pela sua característica, que é um ovo de Ascaris lumbricoide, certo? O ciclo evolutivo dela é bastante interessante. O indivíduo come o alimento com o ovo contaminado ou com a própria mão, a criança em idade pré-escolar, você tem que ter muito cuidado. Por isso que criança tem que estar sempre tomando remédio de verme. Sempre tem que estar observando os sintomas. Ou seja, a criança, quando ela começa e o adulto apresentar um catarro amarelado aqui, aquilo ali é um possível sinal de uma bronquite provocada pelo ovo da Ascaris lumbricoide. Vou dizer para vocês,
Quando você ingere o alimento contaminado com o ovo da Ascaris lumbricoide, ele vai eclodir, ele vai abrir na presença do suco gástrico. Aí ele vai encostar na parede do intestino e invadir essa parede e pegar um capilar. Ele vai percorrer o corpo, né, através da circulação sanguínea, e quando ele chega no pulmão, ali ele começa a se desenvolver. Ele matura a sua larva, né? Por isso que diz que ele cai no intestino, aí vai para a corrente sanguínea, né? Da corrente sanguínea também ele pode ir ao fígado, coração, mas onde ele vai mesmo agora é pro pulmão. Ele chegou no pulmão, ele fez o passeio dele, ele foi pro pulmão. Lá no pulmão ele causa uma irritação. Por quê? Porque os alvéolos vão acionar o mecanismo de defesa e essa larva vai ser fagocitada, vão tentar engolir ela. Com isso, cria uma grande quantidade de secreção esverdeada, amarelada, que a tendência é pelo sair pela traqueia, né, até atingir a faringe. Então, nesse momento é que essa larva, ela se aproveita, né, sai da traqueia, vai para a faringe, vai para o esôfago, e aí o que é que o indivíduo faz? Engole aquela secreção de novo. E a criança, geralmente, né, ela sempre faz a retrocontaminação, né? Se contamina com aquela secreção que sai pelo nariz, impregnada com o ovo da Ascaris. E aí ela engole, volta para o estômago, e aí já está na forma madura. E aí se transforma em quem? Na Ascaris lumbricoide. Isso, ela, na condição de ovo, ela pode se desenvolver até em 12 dias, né? Essa larvinha. Então, esse ciclo evolutivo da contaminação, ela se dá até com 12 dias. Então, o indivíduo, ele é facilmente contaminado pelo alimento. Por quê? Porque esse ovo é leve. Se vocês lembrarem do que eu falei na aula anterior, vocês vão observar que eu disse assim: não coma alimento descoberto no meio da rua. Lembre do animal que defeca, do homem que defeca. O carro passa, o vento assopra e eles vão se propagando pelo meio ambiente. Outra dica de saúde interessante: não deixe suas escovas de dente descobertas no banheiro, porque quando você dá descarga, aquela agitação daquela água cria um vapor e nele vão os ovos da pessoa se estiver contaminada com a Ascaris, ok? Uma dica de saúde bastante interessante. Então, você tem aí as imagens. Aqui à sua esquerda, você tem a imagem da Ascaris. Você tem logo abaixo dela um intestino que foi rompido desta criança que foi a óbito por uma crise de Ascaris lumbricoide, né? Então, elas crescem tanto. Já pensou? De 500 a 6 mil vermes, de 5 mil, desculpa, a 6 mil vermes dentro do intestino, cria um novelo. Agora, quando o indivíduo vai a óbito, elas saem, porque elas querem procurar um meio de sobreviver, porque elas percebem que aquele ambiente já está inóspito para ela. Aí você observa o ciclo evolutivo todinho, que eu acabei de explicar, que é esse mesmo. O alimento contaminado no chão, com o ovo, o homem ingere, vai para o estômago, do estômago vai passear no fígado, vai passear, aí vai para o coração, pela circulação sanguínea, aí vai até o pulmão. Depois do pulmão, ele volta pela traqueia, pela faringe, vai, aí o indivíduo se recontamina, se escarrapra no chão, vai contaminar? Vai, porque ali tem o ovo, aí o ovo vai precisar fazer esse ciclo de novo em outra pessoa. Aí a pessoa ela já está madura, que é a terceira fase. A primeira fase é no ovinho, a segunda fase quando eclode, e a terceira fase, com 12 dias já, nesse processo, é que ela está, né, na sua forma lavária infectante, né? Então, esse é o ciclo
evolutivo e a formação da áscara lumbricoide, né? As manifestações clínicas, vamos a ela, que são os sintomas. É uma dor abdominal, febre, secreção nasal esverdeada e falta de ar. Aumento do abdômen e chega até a obstrução intestinal pelo novelo que ela faz dentro do intestino. Olá, vamos para enteróbios vermiculares. A enteróbios vermiculares é a chamada oxiurase ou caseira. Quem lembra daquela vermezinha que dá um prurido à noite, principalmente, onde o menino fica inquieto, é chamada verme da pré-escola. Eles se contaminam muito fácil, porque a criança termina contaminando os dedinhos, né? E aí, coçando a região do ânus, da bundinha, e aí termina pegando no brinquedo, pegando em um alimento, né? E ele se dissemina muito rápido. Então, você tem na sua forma adulta, a sua morfologia do oxiurase ou caseira, você tem o macho, você tem a fêmea, né? Ambos os sexos possuem a extremidade anterior, uma curva, né? Vocês vão ver no slide que vem mais à frente, estriada. Eles são pequenininhos, ele mede de 2 a 5 milímetros, né? E as fêmeas, elas são um pouquinho maiores, elas medem de 8 a 12 milímetros. Os machos são menores, de 2 a 5, e as fêmeas de 8 a 12 milímetros, certo? Os ovos, eles são assintométricos, ou seja, eles são meio irregular, né? Bom, esses vermes, eles vivem aos pares, no seco, no intestino grosso. Onde é o seco? Lá onde fica o apêndice. Quando vocês derem anatomia, vocês vão ver. Lá onde fica o apêndice. Ok? Então, eles apresentam, na sua característica de verme adulto, né? A característica de viver em par. Bom, o seu quadro clínico é um prurido anal, insônia, nervosismo, e esses helmintos, esses vermes, eles têm tendência a migrar para a vagina feminina da menina. Então, quando você abre, você observa um monte de pontinhos brancos se mexendo. Lembrando que o helminto, ele é visível a olho nu, viu? Eles são visíveis. Então, nós estamos falando de vermes. Então, na sua fase embrionária, na sua fase larval, não. Eles são microscópicos, mas eles saem do micro para o macro, né? Então, esses vermes, ele desenvolve esse quadro clínico porque essa verminose, ela é adquirida pela chegada dos ovos deste parasita ao aparelho digestivo, através de que o indivíduo se alimenta, né? Se alimenta com alimento contaminado pela poeira, objetos, animais. Gente, chama atenção, essa coisa de estar trocando roupa com outra pessoa, a roupa contaminada, né, com os ovos do oxiúre, também vai fazer a infestação. E também existe a autoinfestação, como eu falei para vocês anteriormente, que é aquela onde a criança coça, né, o ânus, e vai alojar na unha o ovo, né, da oxiurase. Então, termina levando a boca, né? Aí deglute e vai ao intestino, essa larva eclode e já fica direto ali no intestino, se alojando no seco, certo? Eu peço que vocês desconsiderem onde eu disse que o seco, ele é
no próximo apêndice. O seco é antes do ânus, ok? O seco, ele é antes do ânus. Então, seco, ânus. É aquela parte alongada antes do ânus, certo? Então, desconsidere quando eu falei, que eu me atrapalhei, que o seco, ele está onde está alojado o apêndice, ok? Desconsidere isso. Então, vamos lá. Então, quando as fêmeas, né, elas normalmente são elas que migram para o colo e reto, né? E à noite elas tentam sair, né, forçar o esfíncter do ânus para depositar exatamente os ovos no períneo anal, no períneo retal, certo? Então, o que é que acontece? Esses ovos tendem também a migrar. Agora, geralmente, quando elas fazem isso, acontece delas se alojarem também ali na região perineal, perivaginal da criança. Da mulher também, viu? Não é só criança, não. Adulto também se contamina, né? Então, ela causa uma coceira muito grande. E isso é chamado de prurido anal. A insônia, o nervosismo é exatamente por isso. Aí você tem o ciclo evolutivo, né? A autoinfestação aí no meio. A criança, ela mesma coça, ela mesma engole. Aí você tem a larva, o homem pega o alimento contaminado. E aí a larva vai eclodir dentro do estômago, que vai para o seco. E de lá vai haver o cruzamento entre o macho e a fêmea. E a fêmea vai descer para o períneo anal para depositar os seus ovos. Ok? Teníase, ô bichinha, eita, essas tênia, o povo fica inventando que bota o leite na boca, e aí a tênia sai um negócio grande, e ela vem beber o leite, tudo mito, tudo mito. A tênia é uma verme realmente grande, é um mito de... como é que eu diria assim, que causa grandes danos ao indivíduo. Por que ela causa grandes danos ao indivíduo? Porque ela, além de espoliar, porque o indivíduo, ela se alimenta muito, ela também cresce muito. Então, ela é uma hermafrodita, ou seja, ela não precisa do macho, nem o macho precisa da fêmea, ela se auto-reproduz, ela pode medir de 2 a 5 metros, como também pode chegar até 25 metros. O escolex é a cabeça, é globosa, tem 4 ventosas e um rosto com dentes quitinosos, ó, em forma de garras finas, ok? São triangulares, quitinosos, eles são triangulares. O colo, que a gente pode considerar, tipo assim, não tem não, hein? Tipo assim, para vocês entenderem, o pescoço, eu vou passar aqui para vocês verem mais um pouquinho à frente, olha aí. O colo, essa parte mais grande, mais alongadazinha aí, tá? Estão vendo? Então, ele é curto e o estróbilos é o restante do corpo que são formados por anéis chatos, chegando até 1000 anéis, possuindo proglotes jovens, largas, madura quadrangular e gravídicas longas com ramificação. Um detalhe, dentro desses proglotes, ela possui na sua forma interior uns ovos esféricos que está aí, ó, mostrando no seu slide. Dentro desse ovo esférico tem uma larva denominada cisticercose, celulose.
Então, essa atênia, ela é perigosa exatamente por causa dessa cisticercose. Por quê? Porque vocês vão aprender que existe 2 tipos de tênia, uma sólio e uma saginata, né? A tênia sólio, ela vem do porco. O porco come o alimento contaminado com esses ovos dentro de um proglote, né? E aí ele vai se alojar dentro de uma parte do tecido do porco, essa larva, e ali ela vai fazer um casulo. Geralmente são em partes que são divisórias de músculo e fica entre as fáscias musculares, né? Então, entre as fáscias musculares, você encontra aquela membrana e ele se aloja sempre entre uma e outra, penetrando dentro de um músculo. Então, o verme do porco causa infecção intestinal com a forma adulta e sintomática com a larva cisticercose. Então, ele é prejudicial tanto como verme, desde como a sua cisticercose. O homem adquire a tênia através da carne suína, crua ou parcialmente cozida. Aí, o que acontece? Dentro dessa carne vai ter a cisticercose, o citicercos. Os suínos, por outro lado, adquirem a cisticercose quando ingerem os ovos da tênia sólio, presente aí no meio ambiente. Gente, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que a cisticercose, ela é causada pela ingestão acidental do ovo da tênia sólio, ok? Então, quando o indivíduo ele ingere, né, digamos assim, essa tênia, esse ovo da tênia, né, esse parasita, ele vai se deslocar e vai diretamente para o sistema digestório. E depois ele vai para a corrente sanguínea. E aí eles sempre têm preferência por os tecidos, tipo cérebro, olho, coluna e músculo. É aí que mora o perigo. Porque se ele eclode diretamente no intestino e aí ele fica, bom, ele vai se desenvolver. Mas quando ele se aloja no cérebro, no olho, na coluna e no músculo, aí você tem um quadro clínico no indivíduo chamado de neurocitercose, certo? Que a invasão vai se dar por muitos cistos, muito cisticercose. Normalmente, né, é inferior a 10 e geralmente 2.000. Então, quando ele apresenta no olho, é chamado de forma... no cérebro, ela é chamada de forma convulsiva, que é 50% dos casos, né, que acontece. Quando ele é hipertensiva no cérebro, ele aumenta a pressão intracraniana. Então, quando ela é convulsiva, o indivíduo geralmente apresenta perturbação mental. Quando ela é hipertensiva, também chamada de pseudotumorais, há um aumento da pressão intracraniana, né? Uma forte dor de cabeça, vômitos, né? Aqueles vômitos geralmente em jato, rigidez da nuca, edema da papila, bradicardia, diminuição do batimento cardíaco, distúrbio respiratório, vertigem, sonolência, e o indivíduo pode começar a apresentar quadro de epilepsia. E também pode apresentar alterações psiquiátricas, né? Como apatia, indiferença da atenção,
Torpor. Torpor é o indivíduo fica sonolento e uma forte também agitação. Então, a depender de cada um, vai apresentar seu quadro clínico. E quando ainda é na cabeça, né, são as neurocisticercose, elas também têm sua forma psíquica, né, que leva a transtornos mentais. Quando ela é ocular, ela vai dar uma redução da visão e pode dar até uma conjuntivite, né? Quando ela é disseminada, aí ela vai atacar os músculos, né? Que são os tecidos subcutâneos e também os músculos do coração. A dor, fadiga, cãibra, palpitação e uma dificuldade de respirar. Então, vocês observem que não é mito dizer não coma carne de porco crua. Não é por causa do verme em si. É por causa do ovo da larva do verme, que é a cisticercose, que vai se alojar ou no olho, ou na medula espinhal, ou no músculo, ou no cérebro, ok? Então, quando você come a carne contaminada, você nunca ingere menos de 10, mas geralmente 2.000. Então, é isso que tem em cada proglotezinho dela. Vou mostrar a vocês depois no desenho, eu falo melhor em relação a isso, né? Desculpa. Ele, um verme que pode possuir 1.000 anéis. Então, pense aí, cada anel desse com 2.000 cisticercos, que são os ovinhos com as larvas dentro. Então, ele não infesta um só. Por isso que não se deve comer carne de porco mal passada, ok? Já a tênia saginata produz uma doença denominada também cisticercose no boi. Olha aí, chamando também atenção em relação ao alimento cru, né? Esse negócio xuxi, de não sei o quê, Passamos um período aí agora com aquela doença causada pelo peixe, né? As pessoas comeram peixe contaminado com um parasita. Então, o peixe não foi bem cuidado, não foi bem tratado, né? Então, que compreende sintomas variáveis desde dor abdominal leve até nervosismo, insônia, anorexia, perda de peso e outro distúrbio digestivo. Agora, existe o fato mais surpreendente que consiste na passagem ativa, né? Ou ativa ou passiva dos proglótides, ocasionando geralmente apendicite ou colangite, que é uma inflamação das vias biliares, né? Então, você observa que tanto a carne de boi como a carne de porco, ela é um processo, ela é nociva à saúde comendo cru. Mesmo com toda a inspeção da vigilância sanitária, do Ministério da Fazenda, etc., coisa e tal, não é legal comer carne crua. Aí você tem as características evolutivas. Você está vendo aqui à sua direita, né, o desenho esquemático de uma tênia sólio acima. Você observa que ela tem umas ventosas laterais e como se fosse assim um chapéuzinho, né, que essa parte é chamada de escolex. Aí o colo, essa parte mais alongadinha, e depois você tem aí os prólegos dela que vem com o quê? Os ovos, né? Onde você vai ter os anéis, né? Para poder dentro ter o cisticercose. Aí você tem o esquema de um porco, à sua direita é a vaca, e um boi. Então, o indivíduo se contaminando e desenvolvendo a verme, né? Dentro da barriga. E esses desenhos pequenininhos aí são os cisticercose, as cisticercose. O quadro clínico, preste atenção. Antes de falar em quadro clínico, eu gostaria de dizer para vocês que não é fácil, é preciso ser feito muito exame para confirmar o diagnóstico, ok? Então,
Quando você precisa avaliar, porque a cisticercose, ela deixa sinais como se fosse assim. Rigidez de nuca, lembra o quê? Meningite. Vômito em jato, lembra o quê? Meningite ou qualquer doença neurológica. Dispneia, se for agora, dificuldade de respirar, é o quê? Pode ser uma COVID, né? Perda de peso, uma doença infecto-contagiosa. E, no entanto, é uma doença parasitária. Então, existem alguns exames que são feitos para o diagnóstico que, quando o indivíduo está assim, se faz o exame do líquido céfalo-raquidiano, né? Onde o médico punciona o líquido da coluna e faz uma avaliação nesse líquido, né? Então, é feita uma prova sorológica para localizar o parasita, né? Porque a simples presença de anticorpos não significa que haja infecção atual. Então, tem que observar o parasita. Existe um teste que é chamado de ELISA, com sensibilidade de aproximadamente de 80% nesses anticorpos, é que vai caracterizar a infestação. Existe outro exame também que é feito no sangue, que é chamado de imunoeletroforese, né? Às vezes esse daí apresenta resultado falso positivo, né? O paciente quando está com cisticercose. E existe um que é imunofluorescência indireta, né? Que esse é específico, mas ele é pouco sensível, né? E geralmente a cisticercose ela pode estar no lugar por algum processo, ela não se desenvolver e calcificar. Ficar um calcificado enrijecido, duro. E ela não vai se desenvolver, né? Significa que ele morreu e o organismo deu a sua providência de calcificar. E você tem a tomografia computadorizada, que você vai observar lá o cisticerco, que é uma bolinha branca, né? Você observe bem na carne de porco, que tem porco, eu já peguei alguns assim, e aí eu já tiro uma boa quantidade e tal, e descarto, não como não, nem cozinhando eu como, tá? Eu tiro para não jogar o contaminante. Aí o que é que eu faço? Eu pego ele, boto no hipoclorito, furo todo, ou então boto na criolina, furo todo, para matar mesmo e depois descartar. Porque eu não vou descartar a carne de porco com ele, porque ele vai para o meio ambiente. E o exame anatomopatológico, né, que é realizado antemortem, quando o indivíduo vai a óbito e aí ele vai fazer a biópsia, né, e a análise histológica, ok? Então, para isso, existe todo um quadro clínico: desconforto estomacal, diarreia, fome excessiva, náuseas, vômitos e reação alérgica aí. Um quadro desse, a pessoa tá sempre espirrando, tá sempre se coçando, com placa branca no corpo, pensa até que é um quadro de sinusite, de rinite alérgica, ou então uma dermatite de contato, e não é. É uma parasitose, né? Eu também chamo a atenção o seguinte: quando o indivíduo ele faz, eu sempre gosto de dar minhas curiosidades. Quando o indivíduo ele faz um exame de sangue e o eosinófilo dele dá alto, isso caracteriza um quadro de infestação por helmintos, ok? Então é bom ficar atento para esse tipo de ações, né? Esse tipo de situações. Então, você tem aí agora o Trichus trichura. A forma dele é tão bonitinho. O macho mede 4 centímetros de extremidade posterior, né? E ele é envolto ventralmente. A fêmea tem 3 centímetros e ela é retinha. Ele é curvinho e ela é retinha. O ovo possui um espaçamento, né, mucoide. Ele é transparente nas extremidades.
Eles são chamados assim de geomintos, porque eles precisam ir o solo, ok? Então, os trichus, eles são vermes bem pequenininhos, mas eles também habitam o seco, que é aquela parte que vem antes do ânus, ok? E lá, né, podem ser encontrados também no apêndice, cólon e íleo, ok? Essas três partes do intestino, você pode encontrar o trichus. É um verme bobo de se matar aí, ó. Olha ele aí, ó. Ela é longa. E ele aí, ó. Tá vendo o que ele faz? Ele vai se alojando no seco e aí cria um prolapso retal. Por quê? Porque ele enfia essa pontinha, suga o sangue, se alimenta daí. Pelo restante do corpo, ele vai colocando os ovos, que saem junto com as fezes, ou com o próprio muco. E aí ele causa prolapso retal porque ele danifica o esfíncter, o músculo que controla a abertura do ânus. Danado, né? Já pensou? O ciclo evolutivo. A pessoa ela vai ingerir a larva. Esses ovos embrionados liberam a larva no interior do intestino delgado. E depois a larva vai migrar por seco. Durante esse trajeto, a larva ela vai sofrer uma metamorfose com amadurecimento para virar adulta. E o verme ele consegue viver de 5 a 8 anos dentro do organismo humano. Como os ovos eles são muito mais resistentes ao meio ambiente do que o da Ascaris, então eles são disseminados facilmente pela água, pelo solo, pelas verduras. Porque eu tenho que limpar as verduras, as frutas, lavar com água e sabão. Olha aí a trichus lhe chamando a atenção. Tem gente que irriga a horta com água de esgoto. Ainda tem gente que faz isso. Ou com água de tanque subterrâneo, de fossa, contaminada, de fosso, aliás, de fosso contaminado por coliforme fecal. Onde tem coliforme fecal, geralmente tem um vermezinho, um ovinho do vermezinho. Então, o que é que acontece? Quem desintegra ele? Ambiente salinizado, ambiente acidificado e ambiente com produtos próprios específicos, que são aqueles produtos que vendem no mercado, né? Que eles são próprios para poder limpar as verduras e as frutas. Por isso que a gente não pode botar na geladeira. Porque você pode estar fazendo a autocontaminação, a sua contaminação é a contaminação da sua família, né? E tá levando o quê? Verme para dentro da sua geladeira. A patogenia e a sintomatologia, o que é? Ela é uma ação patogênica bem espoliante e tóxica. A extremidade dela afilada, do verme, entra na mucosa duodenal, pode causar uma úlcera, um abscesso, aí permite o quê? Que eu falei para vocês, o muco, né, que desce pela invasão de bactérias oportunistas. Isso leva o indivíduo à anemia, porque quando ele introduz, suga o sangue, ele vai provocar uma anemia. O prolapso retal, devido à irritação das terminações nervosas do seco e do reto. A diarreia, pelo excesso de muco, o aumento do movimento peristáltico e também como uma forma do organismo tentar expelir aquele corpo estranho que está ali. Então, aumenta a tendência a sair. E os demais sintomas são iguais a de outras parasitoses. Lembrando que esse tipo de helminto, de verme, ele não faz ciclo pulmonar. Ó, o Ancilóstomo brasiliense, que bonitinho. Aí você diz assim, é nosso? Não, não é nosso não. Esse daí veio através do navio negreiro, viu? Ele veio lá de Portugal.
É uma espécie de ancilóstomos que parasita e infesta a pele e o trato intestinal do hospedeiro. Por isso que diz assim, não ande descalço, você pode pegar verme. A verme que você pega descalço é o ancilóstomo, ok? Por quê? Porque ele infesta tanto a pele como o trato intestinal. O hospedeiro definitivo dele são cães e gatos. Embora os humanos também possam ser infectados, são hospedeiros indefinitivos. Ele joga para o meio ambiente e o cão e o gato são hospedeiro definitivo. O ancilóstomo, um vilão, se alimenta de sangue e pode causar perdas considerável de sangue e provocar uma grande anemia. O ancilóstomo brasiliense infecta seu hospedeiro quando o cão e o gato ou o ser humano entram em contato com o solo contaminado. Gato, com certeza, cão também, né? E o homem, por andar descalço. Então, você tem o ciclo evolutivo dele aí, é um verme bastante simples. Como vem dizendo, ele é um ovo, dentro do ovo tem a larva, o indivíduo se contamina e aí vai para o intestino, que vai, quando ela é a brasiliense, viu? Ou quando ela é a brasiliense. Então, quando ela é intestinal, vai para o intestino, e a outra, ela pode ser a tegumentar, que, como você está vendo aqui, ó, que é a ancilóstomo brasiliense, que é a tegumentar, e a ancilóstomo duodenale, que é essa com os dentes afilados, né? Então, o que é isso aí? É um bicho de pé, é uma larva mígrea. Aí, como é que ele faz? Viu? Ele parece a larva mígrea cutânea, mas não é a larva mígrea cutânea. O que é larva mígrea cutânea? A larva mígrea cutânea é o que a gente chama de bicho de pé, que sai fazendo caminho, ó, parecido com esse. Mas esse aí é um ancilóstomo brasiliense, que é o tegumentar, né? Quando o indivíduo ele é picado, ele pisa e ele consegue penetrar, geralmente é assim, as pessoas estão com o pé úmido, macerado. E aí o que é que acontece? Quando o pé está úmido, macerado, as células ficam mais abertas do pé. Então, eles têm facilidade de entrar, porque eles possuem no seu interior, na sua cápsula gelatinosa, ele tem como é que fala? Um ácidozinho que adere rapidinho no tecido epitelial, e aí o que é que ele vai fazer? Ele vai invadir. Nesse momento, ele vai causar uma coceira, e quando o indivíduo coça, aí empurra mais para dentro. E aí, ancilóstomo brasiliense, que é a tegumentar, e ancilóstomo duodenale, que é a néctar americana, né? São pequenininhos, são de 1 a 1,5 centímetro, só que esse afeta o intestino, ele fica no intestino. E aí é conhecido como a doença do jeca tatu, o amarelão. Barriga grande, anêmico, todói, letárgico, ok? Também outra região é chamada de opilação, o mal da terra, o mal dos mineiros. Então, essa é a doença, o ancilóstomo duodenale, é a chamada aqui no nosso território como a doença do jeca tatu. Enfim, chegamos agora no momento de reflexão, de estudo e saber que estudar é o melhor caminho para o sucesso. Siga em frente, bons estudos. Desejo a você, Snoopy.